Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 28 de junho e eu sou o Jimmy Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Gemundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta desta semana vai falar sobre as alterações promovidas pelo Congresso na MP da Eletrobras, que foi aprovada na semana passada. Vamos tratar também da disputa judicial e política que se formou em torno do Bloco Norte de Aeroportos, licitado na sexta rodada de concessões aeroportuárias. E ainda conversaremos sobre os preparativos do governo para editar uma medida provisória para criar um modelo de autorização ferroviária no governo federal. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Se você quiser começar sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Nós vamos começar tratando da MP da Eletrobras, que foi aprovada no início da semana passada pelo Congresso. O Sebastião vai nos explicar os pontos principais do que foi aprovado, as mudanças na proposta que foram introduzidas no parlamento e o que elas podem trazer de consequência para o sistema no futuro. Bom dia para o Maurício, para o Felipe e para o Sebastião, que pode começar, né, nessa primeira rodada. Vamos lá, Sebastião. Bom dia, Jimmy, Maurício, Felipe, todos que estão ouvindo. Efetivamente, no 21, na segunda-feira passada, dia 21, foi aprovada pelo Congresso a medida provisória da capitalização da Eletrobras, um dia antes da data de seu vencimento, em que perderia a validez. Então, a aprovação da medida provisória foi uma vitória, em particular, para o Ministério da Economia. E com a aprovação da medida provisória se entra já nas fases finais para a capitalização da Eletrobras. A capitalização em si, ela traz seus benefícios no sentido de poder incorporar o capital privado na Eletrobras. O tema que se discute é se a soma dos benefícios e dos custos será positiva ou não para o consumidor final, porque a medida provisória ela andou a causa do chamado jabuti, digamos, da incorporação do jabuti dentro da medida provisória que permitiu a aprovação dela. E um dos principais temas trazido por o jabuti é, na realidade, que através de uma medida provisória se altera o planejamento do sistema elétrico. O sistema elétrico nacional, ele tem uma complexidade pela fonte de geração, pela abrangência territorial que tem nosso sistema elétrico, que é praticamente continental, e onde o sistema elétrico, até pelas características técnicas que o sistema elétrico precisa um planejamento e uma série de estudos técnicos para nortear a expansão e também se precisa uma série de regras para manter a participação do mercado e a competitividade nos setores que são competitivos. E a medida provisória veio um pouco através desse jabuti, a introduzir distorções nessas questões. Uma delas, a principal, que é bastante questionada, é o fato que a medida provisória a contratação incorpora a contratação de 8.000 megas térmicos nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, em particular nas regiões norte e nordeste. Então, as térmicas, e são térmicas promovidas a gás. As térmicas, elas são necessárias, e mais isso se verifica agora no momento de escassez hídrica e de estresse energético, mas a questão é onde terão que estar localizadas essas térmicas. O fato da medida provisória direcionar as térmicas na região norte e nordeste, onde se tem um reduto eleitoral, ela distorce todas as questões do planejamento, porque se estão introduzindo as térmicas nas regiões onde não se tem gás. Então, haverá que construir gasodutos para poder ter essas térmicas. E na região norte e nordeste, que comumente é uma região exportadora de energia elétrica. Então, teremos que construir gasodutos para
para geração térmica e depois temos que construir linhas elétricas para exportar a energia. Então, e parece que essa decisão ela não está baseada em estudos técnicos que la fundamentem, e sim mais em uma negociação política para permitir a aprovação da medida provisória. Então, acho que e o custo que isso terá é certo, os benefícios que a medida provisória traz ainda são um pouco incertos, tá? E em particular, terá benefícios, com certeza, terá. Agora, se o tamanho dos benefícios da capitalização da Eletrobras serão suficientes para cobrir os custos que vai impor os jabuti que foram incorporados na medida provisória, eu acho que essa é a grande questão. E que se utilizou uma medida provisória que tinha por objeto capitalizar a Eletrobras, começou a ter objetivos mais difusos através da incorporação desses jabuti. Então... Sebastião, me parece que há no Congresso há uma certa uma vontade de fazer uma política pública de, vamos chamar assim, espalhar os benefícios pelo país do mercado de gás, vamos chamar assim, do gás que vai ser explorado aí, ou que se pensa que vai ser explorado na bacia continental do país. E aí eu me pergunto, fazer isso dessa forma, numa medida provisória, uma política pública que, enfim, justificável ou não, precisa ser feita, porque é uma política de desenvolvimento, e é justificável que o Congresso queira fazer isso. Fazer dessa forma, dentro de uma medida provisória, que o tema não é esse, o tema é capitalização ou não da empresa. Você acha que isso, de alguma maneira, vai atrapalhar aí que essa política pública possa ser bem feita? Eu entendo que sim, porque se pode ter uma política pública realmente da expansão do mercado do gás, ok? Da internalização do mercado do gás, onde a internalização do mercado do gás tem uma série de custos associados à expansão dos gasodutos, tá? Então, e isso precisa de estudos técnicos para identificar onde que essa expansão dos gasodutos, essa interiorização do mercado de gás trazerá os maiores benefícios, e não e que isso seja resultado de um estudo técnico e que também seja resultado da competitividade do mercado do gás. Okay? Agora, introduzir ou direcionar essa expansão do setor do gás por umas questões já mais de redutos eleitorais ou de negociações políticas para a aprovação da medida provisória da Eletrobras, acho que a gente está começando a distorcer está levando uma discussão técnica para uma discussão política, e a questão da política pública, ela deve ter um embasamento técnico, porque eu vou fazer política pública a partir de um embasamento técnico, e o embasamento técnico é identificar todos os benefícios, não só econômicos, como sociais e ambientais, que aquela política traz, que é o que se chama, na regulação, o análise do impacto regulatório, ou na legislação, o análise do impacto da lei. Então, eu acho que nesta medida provisória se incorporaram alguns jabuti que não tiveram esse estudo técnico que analisa todos os benefícios e os custos associados à expansão do mercado do gás. Então, se utilizou a Eletrobras para tentar impor uma ideia que se tinha do gás, que não saiu pela lei do gás, que vai sair pela MP da Eletrobras. Então, acho que os instrumentos começaram a ser um pouco de uso atrapalhado. Tá? E, por outro lado, o setor de energia tem já em sua constituição, em sua estruturação, uma série de entidades que são responsáveis pelo planejamento, pela operação, pela regulação e demais. Se a gente começa, através da medida provisória, intervir nessas atribuições que já foram dadas a determinadas instituições, a gente começa a operar o sistema elétrico a partir de medidas provisórias. E nós já tivemos uma história não muito feliz com a medida provisória de 756, que até hoje estamos pagando os custos das distorções introduzidas por ela. Maurício, você vai comentar?
Não, na verdade, eu queria fazer uma pergunta ao Sebastião, né? Eu vi ao longo dessa semana, na verdade, desde a semana passada, né, antes mesmo da aprovação da medida provisória, alguns especialistas se manifestando no sentido de que com aquelas com os jabutis que foram incluídos, né, na tramitação da medida provisória, era melhor simplesmente não fazer, né, a desestatização da Eletrobras, né? Eu queria saber sua opinião, Sebastião. Eu vi pelo menos 2 especialistas dizendo isso, que o custo desses jabutis eram tão altos que era melhor não fazer a desestatização, desistir da desestatização do que seguir com esse desenho que ficou na medida provisória. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Eu não tenho uma opinião formada em quanto ao momento, se o momento ótimo de continuar ou de parar, tá? Lo que sim há uma grande incerteza se os benefícios que estão sendo estimados com a capitalização da Eletrobras são do tamanho dos custos que estão sendo incorporados através do jabuti. Eu acho que o que os especialistas têm comentado é que, na realidade, a capitalização da Eletrobras ela é necessária, mas não precisa ser agora. Okay? Se é que essas contas não têm sido bem feitas e se é que essas contas precisam ter um lastro técnico, de estudos técnicos, que permitam subsidiar a tomada de decisão com um cenário certo. Okay? Porque hoje os custos são conhecidos, os benefícios ainda não tanto, e em particular se está num momento de escassez hídrica, não estamos entrando, estamos vivenciando um momento de uma restrição hídrica e traz uma consequência na geração de energia, em particular na hidroelétrica, em particular na fonte de geração da Eletrobras. Então também se pergunta se o momento é propício para a capitalização da Eletrobras, em um momento onde todos os focos deveriam estar na solução da crise hídrica e quanto essa crise hídrica e crise energética, em realidade, vai impactar o processo de capitalização. Então, acho que a dúvida está não em que se a capitalização da Eletrobras é necessária ou não. A capitalização da Eletrobras é benéfica e é necessária. Agora, os custos que se incorporaram nela vão permitir compensar os benefícios dela, onde os benefícios hoje são um pouco mais incertos, dada a crise hídrica. Então, pode ser que se precise, que pode ser recomendável adiar isso. E até aproveitando o teu gancho, eu não sei se a gente consegue já ter uma percepção mais clara, mas em que medida esses custos adicionais comprometem, inclusive, o apetite do mercado para fazer parte dessa capitalização, né? Você precisa ter investidor disposto a apostar na empresa, né? Sim, eu acho que o apetite do mercado será pela envergadura que tem na Eletrobras, pelo potencial de melhora e demais. Então, haverá um apetite. Agora, quanto será que o mercado vai pagar por esse apetite nestas condições de situação? Há toda uma simetria de informações, e há toda uma percepção do mercado e das possibilidades também de outras questões de infraestrutura. Eu acho que a pressão do tempo está muito mais no sentido, primeiro, de que a medida provisória não vencesse, ok? E depois que esse era um grande anseio do Ministério da Economia, a capitalização da Eletrobras. Então, há um pouco as bolas divididas enquanto um momento político para este governo, provavelmente vão se superaram uma série de barreiras que eram inimagináveis superar, digamos, se põe a pensar uns meses atrás, a aprovação da medida provisória um dia antes do vencimento foi realmente um desafio. A outra questão é, a aprovada medida provisória já que hay que fazer essa capitalização, ou essa capitalização deve esperar um momento mais propício, dado a falta de consenso, acho, em particular entre os benefícios e os custos dessa capitalização, e dado um momento específico que se vive no setor elétrico por conta da crise hídrica.
Bom, acho que fica também uma lição. Recentemente, o Marcos Mendes, que é consultor legislativo, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, falando que era hora do governo baixar os flaps, vamos chamar assim, dessas grandes reformas, porque o governo está enfraquecido, está de olho só na reeleição agora, e é a hora que os lobbies atuam no Congresso de uma forma muito pesada, vamos chamar assim, e acabam conseguindo benefícios particulares que distorcem completamente o sistema. O caso da Eletrobras me parece que foi assim, algo muito nessa linha. Quer dizer, o governo quer fazer, e aí quer fazer a qualquer custo, e o custo vai ter que ser pago por todo mundo daqui a pouco. Mas vamos, então, passar para outro tema congressual, né, que foi a presença do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, no Congresso na semana passada, numa audiência da Comissão de Fiscalização e Controle do Congresso, da Câmara, melhor dizendo, e nessa audiência pública ele foi pressionado por deputados que se diziam aliados do governo. Aliás, os adversários foram muito poucos, quase não apareceram, né, a oposição, mas os aliados foram bem duros com o ministro, numa questão que está sendo levantada aqui em Brasília, principalmente em relação à 6ª rodada de concessões aeroportuárias, o chamado Bloco Norte. Né? O Felipe vai explicar para a gente um pouco do imbróglio jurídico que está essa concessão, né? E também a consequência política, né, do que aconteceu aí lá naquela sessão. Felipe, bom dia. Bom dia, Jimmy. Ao longo de 2018, a Infraero licitou um terminal de cargas, uma área de cargas, e a empresa SB Porto Seco venceu essa licitação depois de um embate administrativo. E o que acabou acontecendo é que o concorrente, é uma empresa chamada Aurora da Amazônia, ela iniciou uma série de medidas contestando a decisão da Infraero que deu a vitória para a SB Porto Seco. Dentre essas medidas, ela tentou, em um mandado de segurança, uma liminar, né, alegando, né, equívocos na decisão de habilitação da concorrente, e também fez uma representação no Tribunal de Contas da União. No processo judicial, a liminar foi negada e o contrato veio a ser assinado. Foi assinado no dia 3 de outubro de 2018. Mas logo na sequência, no dia 9, chegou uma liminar num agravo interposto por essa concorrente, suspendendo a licitação. E aí ficou aquela discussão, né? A licitação já tinha encerrado, o contrato assinado, mas o extrato ainda não publicado. Logo em seguida, em 23 de janeiro do ano seguinte, 2019, o TCU decidiu uma cautelar determinando a suspensão de todos os atos da licitação e recomendando a não assinatura do contrato, que já havia sido assinado, com extrato não publicado. E nesse contexto, com outras medidas sendo interpostas, a Infraero resolveu revogar a licitação, fazendo uso de um dispositivo da 8666, que tem aplicação subsidiária nessa contratação da Infraero, que está regida pela lei das estatais e pelo regulamento da própria Infraero. Também passou a se discutir se esse dispositivo da 8666, que condiciona a eficácia do contrato à publicação do extrato, teria aplicação ao caso. E mais do que isso, também se passou a discutir se seria possível a revogação naquele momento, dado que se estava utilizando um dispositivo da lei das estatais que prevê a possibilidade de revogação de licitação quando você se depara com uma situação excepcionalíssima que recomenda de forma, nas palavras da lei, de forma um fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável. Diante de uma situação dessa, você poderia revogar a licitação. E ainda assim, sem superar aquela discussão de se é uma licitação, já é contrato assinado. E nesse meio tempo, ano passado, foi feita a licitação, né? Manaus, o aeroporto como um todo, foi incluído na 6ª rodada dentro do Bloco Norte, numa sistemática completamente diferente da licitação anterior, porque agora Manaus era o ponto
de subsídio, né? Havia um subsídio cruzado, porque diversos aeroportos foram licitados juntos com Manaus dentro desse bloco. E logo depois do resultado da licitação, foi decidido pelo presidente do STJ que Manaus, isso em caráter liminar, para preservar a eficácia das discussões que estavam em curso, que Manaus deveria ser retirado do bloco, o que prejudica, evidentemente, toda a licitação da sexta rodada, porque Manaus é justamente onde se tem os superávites para viabilizar a exploração dos demais aeroportos. Essa decisão ela foi derrubada pelo STF, né? O STF suspendeu essa decisão, mas a situação ainda não está resolvida, porque as discussões continuam e colocam em risco toda a segurança da sexta rodada, né? Pelo menos do bloco norte da sexta rodada. Ô, Felipe, o ministro chegou a falar que se for, supondo que o contrato seja validado, né, enfim, a assinatura, vamos chamar assim, ele vai mandar, eu não estou me lembrando aqui exatamente qual foi a palavra que usou, mas ele disse que vai cancelar o contrato, porque efetivamente segundo as contas da Infraero, é um contrato prejudicial, que, segundo ele, causaria um prejuízo de pelo menos R$1 bilhão aos cofres públicos na situação atual que ele está, ou seja, a Infraero opera o terminal de cargas, segundo ele, recebendo R$100 milhões por ano, faturando R$100 milhões a mais do que faturaria se tivesse com o contrato com a SB. E aí eu te pergunto, pode isso? O Ministério ou a Infraero tem poder para cancelar um contrato assinado se considerar que ele é prejudicial? Jimmy, todo contrato, né, de concessão pode ser terminado, isso não há problema, o interesse público pode justificar um término de um contrato. A questão é que você precisa arcar com as consequências da decisão. Aí você está falando da encampação de um contrato, tem previsão de indenização, ela precisa ser prévia, tem uma série de consequências. O que não pode tratar a anulação, tratar o fim de um contrato da forma errada, porque isso gera insegurança para todo mundo. Tem uma série de fatos controversos, né? Esse resumo que eu passei é uma leitura dos argumentos das partes que estão colocados lá nas discussões judiciais e no âmbito do Tribunal de Contas. Mas há muita controvérsia sobre os fatos, né? Chegou-se inclusive a afirmar que o contrato originalmente não estava assinado, ele apareceu assinado depois. Não há nenhuma evidência de que isso tenha acontecido. O que parece ter ocorrido é que ele não foi publicado. E não me parece razoável que a Infraero utilize da aplicação subsidiária da 8666 em relação à necessidade de publicação para que o contrato tenha validade, para se furtar das suas responsabilidades indenizatórias de um modelo de negócios que ela implementou num dado momento. Eu não acho que esteja errado, aliás, me parece muito mais adequado o modelo atual, com subsídios cruzados e a concessão de um bloco de uma forma, né, totalmente planejada, e não um ativo exclusivo de um aeroporto único superavitário. Agora, você precisa tratar da forma adequada para que justamente você não gere mais insegurança. Acho que essa é a questão. Eu acompanhei algumas discussões relacionadas à Infraero e houve uma troca traumática de administrações logo no início do governo Bolsonaro, com o fim do governo Temer. Houve uma troca de gestão com uma avaliação, uma revisão de tudo que tinha sido feito na gestão anterior. Algumas coisas, evidentemente, podem ser revistas, outras geram efeitos e têm compromissos e as consequências precisam ser arcadas, mas é um pouco complicado quando se joga essa cortina de fumaça e não enfrenta a questão como ela deve ser olhada, né? As consequências acabam surgindo depois e prejudicando programas bem estruturados. Tá certo. Bom, o Sebastião, Maurício, algum comentário? Não, então passamos para o terceiro tema, né, do bloco, só colocando que, enfim, no caso da sexta rodada, né, o contrato ainda não foi assinado, o ministro diz que ele, enfim, está ameaçado aí de ter de não ser assinado, mas garantindo que vai fazê-lo de qualquer maneira, porque ainda que seja com cancelamento desse contrato anterior,
mas a questão judicial pode, de fato, aí atrapalhar esse bloco de concessões. Vamos ver no que vai acontecer. E aí passamos para outro tema, que é ferrovias, autorizações ferroviárias. Na semana passada, a Agência Infra publicou reportagem mostrando que o governo, o Ministério da Infraestrutura, melhor dizendo, está preparando um plano B, vamos chamar assim, para que, se o Congresso não aprovar o PLS 261 de 2018, do senador José Serra, o governo pode editar uma medida provisória para fazer o que está previsto lá nesse projeto, que é criar um modelo de autorização ferroviária para a construção de ferrovias, melhor dizendo, aqui no país. O modelo, só para explicar um pouco, hoje as ferrovias são concedidas, né, no modelo que o governo faz todo um preparo de um projeto e leva ao mercado para saber se tem interessados, e na autorização, ao contrário, os interessados por construir e operar uma ferrovia levam ao governo a proposta, e o governo só diz se está adequada e permite. E aí o Maurício vai explicar para a gente um pouco sobre como é que, como é que o governo está pensando nisso, né, e as consequências que isso pode ter aí para esse projeto que está lá no Senado. Maurício. Bom dia, Sebastião, bom dia, Vini, bom dia. Terminei entrando para fazer uma pergunta ao Sebastião e não falei direito com vocês, que ainda na minha sonolência de noite virada trabalhando. O Ministério de Infraestrutura divulgou, né, que está fazendo esses estudos, né, está estudando emitir uma medida provisória para viabilizar que as ferrovias possam ser implantadas, né, pela iniciativa privada, por meio de mera autorização da administração pública, né? Como o Jimmy falou, atualmente só é viável a implantação de ferrovias pela iniciativa privada por meio de contrato de concessão, que são sempre precedidos de licitação, né, da realização de um estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira pelo poder público e da fiscalização prévia pelo TCU. A contratação, portanto, de concessões termina sendo um processo complexo e que leva vários meses, né? Permitir que ferrovias sejam implantadas por autorização torna mais simples e rápida a manifestação da administração pública, que viabilizaria os investimentos do setor privado na implantação de novas ferrovias. Desde 2018, né, que há um projeto de lei tramitando, o projeto de lei 261, de autoria do senador José Serra, né, que pretendia permitir a emissão dessas autorizações para empresas privadas implantarem novas ferrovias. Por conta da expectativa, né, da aprovação desse projeto, 6 empresas manifestaram já interesse em implantar ferrovias por meio de autorização. Se você somar o valor dos investimentos estimados dessas ferrovias, você chega à soma de 31 bilhões de reais de investimentos em ferrovias, né? Assim, essas manifestações de interesse, né, dessas empresas não são vinculantes, né? Então não dá assim para ter certeza de que de fato essas ferrovias serão construídas, né, se for aprovado o projeto de lei. Mas de qualquer modo é um dado muito importante que empresas privadas venham a público, né, manifestar a intenção de realizar esses investimentos se for aprovada a legislação que permita as autorizações ferroviárias, né? O avanço lento do projeto de lei 261, né, no Legislativo, tem impedido esses investimentos. E aí o ministro Tarcísio, né, quer apressar o processo de aprovação das ferrovias de autorização por meio de uma emissão de uma medida provisória, né? Esse aqui o contexto central. O ministro Tarcísio querendo apressar, dar pressa ao Poder Legislativo, ameaçando, né, usar a emissão de uma medida provisória para isso. A ideia, aparentemente, tá, que o furo foi da Agência Infra, a apuração foi da Agência Infra, eu tentei também apurar, mas a minha impressão é que a ideia do ministro é emitir uma medida provisória e, ao longo da sua tramitação legislativa, emitir as autorizações para a construção dessas ferrovias. Ou seja, ele emite a medida provisória, sai correndo e autoriza essas 6 empresas a fazerem as ferrovias, né? Mesmo que a medida provisória perca validade ou seja rejeitada pelo Poder Legislativo,
essas autorizações para a construção da ferrovia permaneceriam válidas, né, uma vez que teriam sido emitidas na vigência da medida provisória, né? Isso está de acordo com a Constituição. Em tese, não teria problema nenhum em se fazer isso, né? Essa manifestação do Ministério no sentido de emitir uma medida provisória pode ser vista, minha impressão, né, que é um plano B, a lentidão do legislativo, né? Talvez um mero instrumento de pressão política, né, do ministro sobre o legislativo, tentando fazer o legislativo, né, fazer o seu papel e aprovar o projeto de lei 2001, né? De qualquer modo, assim, me parece que o ministro está agindo corretamente, né? Não faz sentido que investimentos privados do setor ferroviário sejam impedidos ou adiados por tanto tempo, né? Simplesmente porque o Poder Legislativo não se moveu para remover os obstáculos institucionais à realização desses investimentos, né? Maurício, agora a gente sabe que, enfim, está na lei, está na Constituição, efetivamente. Já aconteceu no setor de infraestrutura, algumas vezes, de medidas provisórias terem validade por um período, serem tomadas atitudes do governo, né, nesse período de validade, e depois a medida perdeu a validade e a medida continuou, o ato continuou válido, mas são investimentos muito pesados, né, ferrovia, a construção de uma ferrovia exige bilhões de financiamento. Você acha que isso pode, de alguma maneira, se isso acontecer efetivamente, de alguma maneira, seria seguro para as empresas fazerem esse investimento? Olha, Jimmy, eu já manifestei aqui num outro episódio aqui do Infra em Pauta, que a gente falou sobre as autorizações ferroviárias, a legislação sobre autorizações ferroviárias aprovada por estados, né? Eu já manifestei que eu acho que o uso efetivo desse instrumento vai ser muito limitado, né? Tem muita insegurança em torno digamos assim, da efetividade, da aplicação desse instrumento, né? Por exemplo, você imagine você proceder a desapropriações, a obtenção de licenças ambientais em cima de uma autorização, de um processo de autorização, e depois despejar bilhões para a construção da ferrovia em cima de uma autorização. Eu acho que o instrumento em si é um instrumento que tem suas, digamos assim, tem suas qualidades, faz sentido que você tenha a autorização, mas eu fico até surpreso quando me dizem que 6 empresas querem usar esse instrumento, estão dispostas a fazer investimentos na casa de 31 bilhões usando esse instrumento, né? Me surpreende muito esse dado. E aí, quando você faz a coisa dessa forma, né, Jimmy, você emite a medida provisória, sai correndo, faz as autorizações e tenta sustentar a validade dessas autorizações simplesmente porque elas foram emitidas numa medida provisória que pode perder validade, né? Eu acho que você cria mais insegurança em cima de um instituto novo, um instituto que tem lá já suas inseguranças. Então eu não aconselharia que isso fosse feito dessa forma, né? Agora, do outro lado, assim, o ministro Tarcísio, ele está de mãos amarradas, né? Ele está tentando resolver um problema real. Não faz o menor sentido que o legislativo não faça andar um projeto de lei que está criando, nesse momento, a lentidão do projeto de lei está criando obstáculo, está aparentemente criando obstáculo à realização de grandes investimentos, né? No momento desse só para contextualizar, não há, pelo que apurei, nenhuma grande obstáculo ao projeto em si, né? Ou seja, o legislativo teria votos, vamos chamar, pelo menos no Senado, na Câmara, isso não tem ainda não está sendo discutido, mas pelo menos no Senado teria votos para fazer, para aprovar de uma maneira. O problema não está no projeto em si, está em outros investimentos do Ministério da Infraestrutura que bancadas parlamentares querem ver
contemplados em projetos de renovação, coisas desse tipo, que vem atrapalhando desde 2019, 2020, para ser mais preciso, que o projeto seja votado. Ou seja, eles usam o projeto como pressão para obter outros tipos de outros benefícios, né, para os seus estados, para as ferrovias que eles acham que tem que ter investimento, principalmente dentro desse projeto de investimento de renovação ou investimento cruzado, que são feitos dentro das renovações ferroviárias. Então, assim, de fato, não há problemas com o projeto em si. A medida provisória talvez possa até pegar e copiar o projeto que está lá, ou a versão mais recente que está acordada, e levar para frente, porque efetivamente não parece haver, por parte dos senadores, grandes oposições à criação do modelo. Maurício, Felipe, Sebastião, algum comentário? Bom, então nós vamos encerrando esse nosso programa aqui. Agradecer aí a sua audiência, enfim, sei que semana que vem estaremos aqui novamente para comentar os temas aí mais relevantes do setor de infraestrutura. Uma boa semana a todos e até a próxima.